Silva Carneiro. Eu acho assim, como as pessoas se manifestam, tudo me faz bem. Isso de igreja, nisso de comunidade, só assim. 14 de julho do 7 de 1949, numa fazenda chamada Penhasco, distante da cidade de Cuité, que é no próprio município, 18 quilômetros. Mas, com 8 dias de nascido, eu vim transportado num carro de boi para a fazenda Pedra do Mocó, onde hoje Simônica de Almeida Carneiro passa tempos. Trabalhei de tudo. Ainda sou motorista, dirijo, trabalhei de táxi, atuo ainda como voluntário da Igreja Católica, faço um trabalho comunitário, em celebração das exéquias, isto é, quando as pessoas morrem, eu faço aquela celebração de corpo presente. E no trabalho tive comércio, pequenos comércios, às vezes não fui bem sucedido, mas de tudo trabalhei, de roça, no sisal, tudo eu fiz um pouco. Pais são natural daqui de Cuité mesmo, de Conceição do Cuité. Meu pai nasceu numa fazenda chamada Gangorra. Seu nome, Prudenciano Lopes Carneiro. E minha mãe, também nascida na região, trabalhou em Salvador, era uma pessoa assim, extrovertida, brincalhona, muito cristã. Seu nome era Adalgisa Silva Carneiro. Nós somos uma família pobre, mas unida. Éramos 9, 6 homens e 3 mulheres. O mais velho chamava Manuel Aurelito Carneiro. O segundo, José Valdir Carneiro. Desculpa a minha ousadia. Sim. Se não me engano, na pesquisa que eu fiz, minha mãe batizou em homenagem ao saudoso Valdir Pires. O outro, Pedro Carneiro, Nelson Carneiro, Nilson, que sou eu, Silva Carneiro, o mais novo, Aloísio de Almeida, Aloísio Carneiro, Silva Carneiro, e desculpe aí já E as mulheres, Maria de Lourdes, Maria Terezinha e Maria das Neves, que mora hoje em Camaçari. Tem 2 filhos felizes, seu esposo, mora no Glebaé, e tem 2 filhos advogados, que me honra, muito educados. São um casal, o Quessinho e Michele. Então, a Terezinha mora na cidade de Valente hoje. E a Maria de Lourdes está no céu. Minha esposa, ela gosta de do artesanato, faz, né, a crochê, faz um bocado de coisa, né? E atua em casa. E ela é natural daqui de Cuité também, da cidade de Conceição do Cuité, chama Solange de Almeida Carneiro. Meu primeiro filho é Edenilson,
de Almeida Carneiro. Alexandra, casada, tem 2 filhos, Rafael e Arthur, seu esposo Gevaldo. Tem Simônica, de Almeida Carneiro, essa que você conhece. A Leila Samara, de Almeida Carneiro. E a Iandra, que é a caçula, que hoje ela trabalha, ela estudou e se formou. E, graças a Deus, trabalha e assim continua a vida. Desculpe uma correção. Eu tenho outra filha, Sim. Joseane, que chegou em casa com 4 aninhos de idade e hoje mora com a gente, vive com a gente, tem um filhinho, Davi, e a gente vive muito bem também. Sobre igreja, eu sou batizado nesta paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Cuité. Ela é uma cidade pequena, com 68, 69 mil habitantes, mas de paróquia, ela tem seus 163 anos de paróquia. E aí, eu fui batizado e, na minha infância, meus pais, muitos católicos, me incentivou, me catequizaram, com uma professora, Aloísia, que teve. E aí, eu me criei e depois, desde o meu batismo, depois da primeira comunhão, e me ingressei. Estou hoje já com esses 71 anos, já, e aí eu continuo, eu acho, com todo respeito às outras, mas eu tenho um carinho muito grande. Às vezes, reconheço os erros da própria igreja, mas reconheço a sua grandeza, a sua dignidade. Eu nasci, você sabe, no período de 49 para 50, já estava chegando a ditadura. Nós, lá na roça, nós éramos muito pobres, mas felizes. E, na minha infância, minha mãe, que já tinha contato com a capital, meu pai não, que ele nem estudou, coitado, ele era um analfabeto, se sentia muito envergonhado, porque não sabia, que hoje me entristece muito. Mas minha mãe fez de tudo para que a gente estudasse. Mas as dificuldades do nordestino, do sertanejo, até hoje, é reconhecido internacionalmente, né? E aí não consegui estudar por causa da dificuldade. Praticamente eu fui numa escola 3 meses, numa escola rural, mais 2 meses em outra, e aí praticamente eu nunca passei um ano de aula. Não sei nem, não estudei praticamente. Porque naquela época, você sabe bem que você já é um historiador e conhece a história do Brasil, as pessoas pouco faziam questão de ver a juventude estudar. Moça não era para estudar, porque para não fazer carta para namorado, e era assim. E os jovens era para ser submisso aos patrões, né? Mas como minha mãe já tinha os olhos abertos, tenho certeza de que não me formei por dificuldade. Inclusive, o sonho dela era me levar para o seminário, porque ela queria ter um filho padre. E eu agradeço a Deus e a ela, mas por isso não tive estudo e continuo. Não frustrado, mas alegre, porque Deus me deu as bênçãos em minha casa e que hoje eu me sinto feliz.
Mais um pouco da infância, como brincar. Hoje, meus netos aqui, até eu fico pensando assim, porque uma coisa que eu não gosto é do consumismo. O consumismo é uma coisa... A história do nascimento de Jesus é um exemplo para qualquer cidadão, para qualquer família. E aí, nós não tínhamos brinquedo. Brincava de cavalo de pau. O que é cavalo de pau? Uma vara com um cordãozinho para dizer que era um cavalo e saía correndo com as pernas. Outro brinquedo, lata de sardinha, que as pessoas gostavam de comer sardinha, porque não podia comer bacalhau. Bacalhau era uma vez por ano e olhar. Então, essa sardinha a gente pegava, furava, suspendia uma parte, a tampa, e fazia que era uma caminhonete e carregava areia, como que era uma caminhonetezinha, porque não tinha aquele carro de madeira. Outra coisa, tinha uma roda, aqueles pneus de carro, os borracheiros tiravam aquele arozinho e aí deixava aquele fininho, e a gente pegava um arame grosso e saía rodando, e era um sucesso que muitas pessoas de idade sentavam para ver a gente fazer os cruzamentos no terreiro da casa, correndo, com, ele chamava, destreza isso. Nomes que a gente não sabia nem o que significava, né? Destreza, quando vinha uma pessoa assim, com um aspecto progressivo, um aspecto alegre, assim, e aí ele chamava que era destreza. Fulano é destreza demais. Algumas coisas que até hoje eu nem sei o que significa, tem que buscar lá no dicionário. E aí foi assim, na minha puberdade, que é o tempo mais lindo da vida do jovem, é onde você começa a desabrochar, sonhar, ver o mundo diferente. Você vê o coração borbulhar, e aí começa a sonhar, e você é como uma flor desabrochando, e aí você começa a soltar as pétalas, o perfume, o carinho, e não tem fome, não tem medo, não tem nada de tristeza que impeça aquele desabrochar do tempo que o jovem começa a se conhecer. Então, essa é uma lembrança muito, muito, muito. Mas eu te digo que eu nunca fui namorador. Namorei Solange, muito respeitoso, olhava assim, respeitava o direito dos outros, mas muito querido, moço. Eu, na minha juventude, moço, eu era amado demais. As mulheres me rodeavam, brincavam, eu devia ter alguma atração física, eu não sei. E aí eu era muito, muito querido e amado, como até hoje, por jovens, por velhos, senhores de idade, criança, casais. Eu ainda tenho essa honra de agradecer a Deus. Então, eu não fui assim em festa, nunca dancei, mas gosto de música, músicas, né, de raízes. Eu aproveitei, repito, durante a minha puberdade, a minha infância, e no meu tempo de jovem, eu já comecei esse trabalho de igreja com meus 20 anos de idade, que hoje eu estou fazendo 50 anos de serviço em comunidade. Esse voluntarismo que eu te digo, eu tinha pena das pessoas mais pobres que eu. Eu chorava quando eu via um jovem nas mãos das polícias. Chorava, e até hoje eu não concordo, não combino. E assim, então eu sempre quis fazer alguma coisa. Muito amante à natureza, moço. Com o tempo eu quero que você conheça um pedacinho do Coité. E eu já quero me oferecer, porque nesse trabalho meu eu gosto de fazer homenagem. Lá no meu sítio, onde Simone passa tempo, todas as árvores plantadas ou nativas têm o nome de uma pessoa honesta desse país. Pessoas que deram sangue, que deram a vida, que deram bom exemplo. Então,
eu sempre gostei de trabalhar nesse aspecto. Muitas vezes, até sem dinheiro, peguei meu carro, levava gente para Feira de Santana para cuidar, porque às vezes os prefeitos da cidade, quando tinha uma família que não era do seu lado, que não votava com o grupo, era rejeitado, até jovens. E com o tempo eu quero lhe contar uma história da educação de Cuité. Teve um período aqui em Cuité que professora leiga, que não tinha condição de jeito nenhum de lecionar, de ensinar ninguém. Essa professora pagava alguém para fazer um dever de casa, uma prova, por alguns prefeitos que passou por esta cidade. E aí estas pessoas, claro, que perseguia quem não votava com eles. E aí fazia descer do pau de arara. Nós temos aqui alguns ginásios na zona rural, e nesse trabalho de igreja, eu um dia chegando em uma comunidade, uma estudante desceu do pau de arara e para a sua casa, que era distante a 3 quilômetros, para um açude chamado, essa menina foi estuprada. E aí foi um desespero para a comunidade, para a família. E eu, como dava assistência a todas as comunidades locais do município, eu fui passando e uma professora local, ela preocupada, chorando, me pediu socorro, que a comunidade não tinha proteção nem da igreja, porque o padre visitava pouco a comunidade, que estava sem pároco na cidade. E aí, isso foi próximo ao mês de outubro, dia 12 da criança. Aí me dei um estalo. Eu pedi que ela organizasse todas as comunidades vizinhas, todo o povo, e que eu ia fazer um encontro lá com as pessoas da educação. E aí eles aceitaram. Aí fizemos uma aglomeração na frente da igreja, convidamos o prefeito, o vice e o secretário de educação da época. Na época, o governador era Dr. João Duval Carneiro. E aí o prefeito, que não era muito querido nem adotado na comunidade, ele prometeu fazer a escola, o ginásio, impedindo que esses alunos saíssem de sua comunidade. E aí, mesmo assim, eu sem confiar, acreditamos, e no ano seguinte, a escola foi criada Duque de Caxias, e até hoje continua uma escola que deu muito resultado. E em seguida, eu fui para outra comunidade com o mesmo processo. Eu pegava os alunos no meu carro, sem ganhar um centavo, e levava para matricular em tal escola para crescer o número, para que pudesse ter um ginásio local. Aí fui para Ipueirinha, pegava 22 quilômetros, 21, os alunos para trazer para São João. E aí foi criado uma escola nesse povoado de São João, um ginásio também. Em seguida, para fazer o terceiro, teve esse da Ipueirinha com o mesmo processo e foi criado esse ginásio. Mas como eles eram desorganizados e gostavam de falcatruas, o ginásio não foi à frente e se tornou uma escola municipal que atua até hoje com o nome do saudoso padre José Antônio, padre Antônio dos Reis, José Antônio dos Reis. É falecido, morreu na Itália, foi o meu mestre, me educou muito, me ajudou muito na minha formação cristã, que ele foi um dicionário para a minha vida.
me recordo bem, me ajudou muito, até hoje eu tenho saudade. Então, é nesse aspecto que eu trabalho, que eu gosto, e a gente se sente orgulhoso, se sente feliz de ver surgir alguma coisa. Com muita dificuldade, mas esta foi a minha missão. Foi desde os meus 20 anos de idade, e aí continuo até hoje tentando. Passei por um AVC recente, sofro as minhas consequências, ainda trabalho, gosto da roça, dirijo, celebro, e fico triste e doente quando não posso servir alguém. Se ainda você me permite, daqui a Riachão de Jacuípe, que foi mãe dessa cidade Coité, ela é situada a 32 quilômetros daquele Coité. Não faz muito tempo, eu chorei. Eu saindo de um posto de combustível para a saída de Riachão, me deparo com um jovem correndo na frente do carro, pedindo uma carona a um transporte alternativo que ia para Riachão de Jacuípe. O rapaz parou, olhou para ele e arrastou o carro, deu um não àquele jovem. Eu não aguentei, comecei a chorar. Minha filha, Iandra, formada hoje em nutrição, estava fazendo faculdade em Feira de Santana. Aquilo eu vi aquele jovem como se fosse meu filho correndo, buscando. Aí pedi licença a ele, meu jovem, você me permite? Aí ele, sim. Eu digo, aí eu contei a história de minha filha. Para mim, você hoje é um filho meu. Você não se preocupa, você não se ofende. Eu te dar o dinheiro do transporte para você não se humilhar tanto. Aí ele, chorando, começou a contar que era estudante, veio procurar alguma coisa na cidade de Coité, mas ele estava sem dinheiro e era estudante e pretendia medicina. E aí, meu caro, ele recebeu o trocado que eu dei e ele foi feliz. E aí me fez lembrar de uma história de um jovem pobre que queria se formar na medicina, e às vezes ia para a aula com um pedaço de melancia, ia com suas moedinhas no bolso, e a fome apertou. Mas ele conhecia uma senhora, vizinha dele, que vendia, tinha uma barraquinha que vendia leite, bolo. Ele disse, eu estou com fome hoje, eu não vou aguentar a fome. Eu vou passar na barraca, vou comprar um copo de leite, falo para ela que eu pagarei depois. E ele segue. Quando chega lá, não encontra a dona da barraca, a senhora. Ele, envergonhado, pediu à filha, que era jovem quanto ele, como ele reverteu, pediu um copo d'água. A menina, na psicologia, entendeu que ele queria, não era água, era o leite, pegou o copo de leite e deu para ele. Ele se viu tordoado. Ele tomou o leite, mas pegou as moedas para pagar. As moedas eram para pagar o transporte. E aí ela usou uma palavra de amor, de gratidão. O que se faz com amor, se paga com amor, não é com dinheiro. Aí ele gravou aquilo e foi em frente, seguiu seus passos. Um dia se formou médico, em um hospital, cuidando de gente. Ele fazia questão de socorrer os mais pobres. E aí um dia se depara com uma pessoa que essa pessoa estava precisando dos cuidados médicos. E aí ele percebeu alguma coisa, enfrentou com garra e durou muito tempo para salvar aquela vida.
Quando um dia, a família, sem saber que era o médico formado, que recebeu da família aquele copo de leite, sem conhecimento nenhum, pediu a ele: doutor, o senhor vai dar alta, mas nós lhe devemos muito. A gente precisa voltar em casa para conseguir dinheiro para mim pagar as contas. Desde já a gente te agradece. Esse médico conheceu e lembrou que era aquela família, dispensou toda a despesa e olhou com gratidão e disse: isso aqui só custa um copo de leite. E aí, companheiro, são coisas reais. Então, quando eu vi naquele dia aquele jovem correndo, se humilhando porque não tinha dinheiro, coitado, do transporte, aí eu lembrei dessa história, desta gratidão. Então, companheiro, eu sinto as minhas dificuldades. Passo, só Deus sabe o que eu passo. Mas não há rico que não precise de algo. Não há pobre que não tenha o que oferecer. Não há sábio que não precise. E não há ignorante que não tenha que ensinar algo. Teve um período aqui em Cuité que professora leiga, que não tinha condição de jeito nenhum de lecionar, de ensinar ninguém. Essa professora pagava alguém para fazer um dever de casa, uma prova, por alguns prefeitos que passou por esta cidade. E aí estas pessoas, claro, que perseguia quem não votava com eles. E aí fazia descer do pau de arara. Nós temos aqui algum ginásio na zona rural, e nesse trabalho de igreja, eu um dia chegando em uma comunidade, uma estudante desceu do pau de arara e para a sua casa, que era distante a 3 quilômetros, para um açude chamado, essa menina foi estuprada. E aí foi um desespero para a comunidade, para a família. E eu, como dava assistência a todas as comunidades locais do município, eu fui passando e uma professora local, ela preocupada, chorando, me pediu socorro, que a comunidade não tinha proteção nem da igreja, porque o padre visitava pouco a comunidade, que estava sem pároco na cidade. E aí, isso foi próximo ao mês de outubro, dia 12 da criança. Aí me dei um estalo. Eu pedi que ela organizasse todas as comunidades vizinhas, todo o povo, e que eu ia fazer um encontro lá com as pessoas da educação. E aí eles aceitaram. Aí fizemos uma aglomeração na frente da igreja, convidamos o prefeito, o vice e o secretário de educação da época. Na época, o governador era Dr. João Duval Carneiro. E aí o prefeito, que não era muito querido nem adotado na comunidade, ele prometeu fazer a escola, o ginásio, impedindo que esses alunos saíssem de sua comunidade. E aí, mesmo assim, eu sem confiar, acreditamos, e no ano seguinte, a escola foi criada Duque de Caxias e até hoje continua uma escola que deu muito resultado. E em seguida eu fui para outra comunidade com o mesmo processo. Eu pegava os alunos no meu carro, sem ganhar um centavo, e levava para matricular em tal escola para crescer o número, para que pudesse ter um ginásio local.
Aí fui para Ipueirinha, pegava 22 quilômetros, 21, os alunos para trazer para São João. E aí foi criada uma escola nesse povoado de São João, um ginásio também. Em seguida, para fazer o terceiro, teve esse da Ipueirinha com o mesmo processo e foi criado esse ginásio. Mas como eles eram desorganizados e gostavam de falcatruas, o ginásio não foi à frente e se tornou uma escola municipal que atua até hoje com o nome do saudoso padre José Antônio, padre Antônio dos Reis, José Antônio dos Reis. É falecido, morreu na Itália, foi o meu mestre, me educou muito, me ajudou muito na minha formação cristã, que ele foi um dicionário para a minha vida. Me recordo bem, me ajudou muito, até hoje eu tenho saudade. Quando eu lhe falei da cidade de Riachão de Jacuípe, a cidade daqui era muito pequena e só devia ter 2 ou 3 carros. Os alimentos que chegavam na cidade via mais o animal, os tropeiros, né? Trazia de Salvador. E esses tropeiros se acampavam aqui na frente da igreja, que tinha não igreja, mas uma árvore chamada cuité, uma árvore grande, e eles descansavam e até dormia na cidade para seguir para Riachão, para voltar para Jacobina e assim por diante. E, um certo tempo, eles ajudaram, tinha um local como tem até hoje, tão meio estragado, que não deram respeito, um bairro que chama hoje Os Olhos d'Água. Borbulhava água, a água corria com fartura. E eles sempre iam buscar água lá para encher suas cabacinhas para seguir viagem. E nessa caminhada, nesses encontros, foi que descobriram o nome da cidade de Cuité, por causa da árvore chamada cuité, vem de cuia, que acho que é uma planta indiana, umas cabaças, que eu tenho 3 aqui em minha casa, eu quero, no dia que você vai conhecer o cuité em minha casa, com fé em Deus, e aí eles fizeram isso, e aí foi criado Conceição do Cuité. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira e ficou a cidade por Conceição do Cuité.